Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando, aquele programa que não para nunca. Exatamente. Nem com o coronavírus. Sol, chuva, corona, a gente minha tá sempre máscara? aqui. Esse é um vídeo do passado, tá bom? E quando Nessa tinha álcool altura, gel? a humanidade ainda Não tem mais possuía álcool gel. álcool gel. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo não existe mais álcool gel. Isso. Pra você que gosta de uma sequência bem planejada, prepara a sua frustração com mais algumas das continuações mais desnecessárias do cinema. Isso aí. Segundo a nossa pesquisa aqui. Se é pra falar de filme desnecessário, vamos falar então O Filho do Máscara. Ah, não, esse foi ótimo mesmo, realmente. Muita gente não sabe nem que existe. Que além de não ter nada a ver com o primeiro, ainda entrega uma história ruim. Não tem o Jim Carrey, não tem o Milo, não tem porra nenhuma. Não, quando você assiste o Máscara, você fala, beleza, agora eu preciso saber como é que é a história do filho. You don't want a baby right now, do you? Na trama, o cartunista Tim usa máscara por acidente e acaba tendo um bebê com a sua esposa. Nossa, eu conheço gente que usa álcool por acidente e acaba tendo um bebê. É, então esse no caso foi a máscara. E deu origem aí ao personagem que dá o título do filme. Ele precisa enfrentar o próprio Deus Loki, que também tá interessado na guarda da criança, pois é, tecnicamente, né, o cara é o pai. Que roteiro bom. Eu não esse, sou meu Deus, especialista, incorporação. mas eu fiquei sabendo que esse Deus aí é um dos mais Loki que tem. Vem, vamos responder esses Loki invejosos aí, ó. Esses Loki comentar. O problema foi o seguinte, além de não ter o Jim Carrey, já consagrado ali no papel, o filme foi super criticado pelas cenas sem graça, atuações fracas. Atirou o Jim Carrey e caiu, né? O bebê a do pior Máscara parte é é ver o horroroso. Mascarinha, na brincadeira, um Máscara morno e diferente do personagem querido aí, consagrado pelo Jim Carrey. O Jim Carrey, eu conheci ele pessoalmente, um cara muito legal, fomos lá, visitamos, Não, conversamos. amigos. Amigo, bro. Foram 5 minutos mais longos da minha vida. Estamos aqui te defendendo, cara, seus interesses. Pô, responde no zap também, né, cara? Não é assim. You have to love yourself. O resultado só poderia ser um fracasso, com direito a liderar as indicações do Framboesa de Ouro em 2006, além de levar o troféu na categoria pior remake ou É porque não continuação. é remake, ou continuação. E como o Jim Carrey não descartou a possibilidade de voltar ao papel, só resta a gente esperar uma continuação que ignore totalmente o Filho do Máscara e, né, e supere, a gente Corta de supera lá, essa fase. isso, exatamente. Mas eu acho assim, se o filme tivesse sido feito com muito carinho, ele seria um cult hoje em dia, ser considerado. Como eu acho que é só mais um produto aí. Ficou só Ficou só I guess you're kind of cute, huh? Grease foi um dos filmes mais populares da década de 70, encantou jovens amantes de rockabilly que dançaram muito embalados pelo John Travolta e a Olivia Newton-John. É, e é claro que com esse sucesso, o estúdio não hesitaria em criar uma continuação, mas infelizmente ela não chegou aos pés da primeira produção, até porque os pés da primeira produção estavam bem cansados de Não, tanto estavam dançando, é dançar difícil chegar nos no pés. ritmo ragatanga É incrível. verdade. What's the matter with me, baby? What's the matter with you? Convenhamos que o original já não é lá uma obra de arte, apesar de ser divertido pra caramba, mas o segundo ficou bem atrás e até as músicas são clichês. Se é o que sobrava no outro, nesse nem as músicas sobram. E o problema já começa na falta de identificação do público com os novos personagens, mesmo tendo alguém do calibre da Michelle Pfeiffer como protagonista. Ela foi uma das poucas unanimidades por parte da crítica dentro desse filme. Get out of here. E também criticaram ali a tentativa de trazer uma história parecida com a primeira, e em vez de simplesmente criar novas vidas pra esses personagens e entregar algo novo pra gente. Mas já os números musicais geraram opiniões mistas, apesar de todo mundo ter concordado na época que o primeiro filme também era muito melhor nesse sentido. E como resultado, hoje em dia a maioria do público nem sequer lembra da existência da continuação quando pensa em Grease. É interessante pensar que essas continuações esquecíveis, desnecessárias, elas também foram, muitas delas, um golpe... Do baú. Do baú. Foi um golpe de grana. Então, assim, elas são continuações capitalistas quase, querendo pegar o sucesso do outro, o embalo do sucesso. Falando em embalo aqui, embalo no próximo. Let's see. E já que o assunto é dança, não tem como esquecer de um dos musicais mais apaixonantes dos anos 80, Dirty Dancing. Em português. Dançando de maneira suja. Não. O filme trouxe pras telonas o galã Patrick Swayze, interpretando aí um instrutor de dança que ensina coreografias ousadas pra nova hóspede do hotel. Esse é um filme que muito provavelmente a molecada não conhece, nem tá ligado, mas o seu pai, a galera um pouco mais velha, assim, muito mais, os trintões, Era um aí, os filme quarentões, saliente da época vão deles. lembrar, porque foi um muito grande sucesso. antes ali de American O Spies. pessoal conhece de outra volta já mais tio, já em outro rolê. Infelizmente, esse é mais um caso daquelas sequências que trocam o elenco e não conseguem ter a mesma graça, porque o objetivo do filme é fazer dinheiro, usando o nome do antigo. E aí o cachê fica caro. É. E aí eles não pagam o cachê. Aí fazem um filme sem os personagens. Oh, right. And you had nothing to do with it.
Apesar da diretora ser a coreógrafa do primeiro, as danças da parte 2 não foram consideradas tão apaixonantes e sensuais como o anterior. Isso sem contar com a falta de química entre o Diego Luna e a Ramola Garai, que conseguem fazer o estilo de dança cubana parecer mais frio que o Alaska. Um dos motivos, galera, foi o ambiente tóxico que a atriz precisou lidar, pois os produtores ficavam reclamando que queriam uma pessoa mais magra pro papel. Que bizarro. Como assim? Às vezes pode acontecer, A cara. pessoa tá lá do gravando, cast, eu queria uma do pessoa mais cast tá magra, mas procurando tudo alguém bem. num perfil diferente. Mas não é algo que você vai falar no meio do Você vai trabalho ficar pra enchendo pessoa. o saco Não, da você pessoa. fica quieto. Oh, God, I love dancing with him. Pra piorar, o produtor Harvey Weinstein chamou a Ramola, que tinha apenas 18 anos, para ir ao seu quarto de hotel, enquanto ele vestia um roupão. E ele foi Harvey. condenado a 25 anos de prisão por assédio sexual e estupro. Tá preso na cadeia, ele é idoso, então vai ficar lá pra mal. sempre. Parabéns, fica aí. Velho, trouxa. medo. O karma veio e o filme fez míseros 27 milhões de dólares, que é uma baita diferença aí comparado aos 214 milhões do anterior. Nem fez diferença pro balanço total. O que é 27 milhões de dólares também, né, Bruno? Pelo amor de Deus. You mean dance with you? God, I'm not that bad. Deveria existir uma lei pra proibir aquelas sequências de clássicos que não foram planejadas anteriormente pelos seus diretores. Se o diretor não topa, não pode ter. Teve lá, por exemplo, fez Donnie Darko, saiu o Senhor Darko, a gente já falou na outra. Você acha que se o cara pudesse, ele não assinava? Não vai poder fazer merda com o meu filme, por favor, Sim, obrigado. absurdo. Mesmo o Darko sendo bom, né? Darko é bom. Muito bom. Quando a Bruxa de Blair foi lançada, a indústria ficou surpresa com o marketing que vendeu a história como sendo real. Era um dos primeiros found footage. A galera Não tinha regra não é sabia regra. direito. O pessoal, alguns acreditou mesmo que ele levou uma VHS pra floresta. Cara, é incrível, né, o mundo. Você pode falar mentira e tipo assim, histórias reais, aí não é. E não é à toa que a sequência foi um desastre. Afinal, todo o apelo do mistério sobre jovens desaparecidos foi perdido e nesse ponto o público sabia que era ficção. Pra piorar, o roteiro entrega uma história mais satânica e gótica, tirando o espaço dos mistérios e a dúvida aí sobre uma existência maligna. O longa perdeu toda a originalidade, sem jovens desesperados por suas vidas e ainda não tem uma ideia de ser um vídeo encontrado na floresta depois da tragédia, o que dava todo um lance bacana, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E como a história não consegue se manter com a câmera na mão, a direção decidiu então fazer uma Colocou no pé. mistura, Colocou no pé. tirando assim toda a essência de Bruxa de Blair. Ou seja, não é só found footage, também existem cinegrafistas Os caras gravando. estragaram a porra toda, cara, impressionante. That's why I'm here. To shed my mortal coil and commune with Ellie. Muita gente nem sabe, mas Psicopata Americano ganhou uma sequência em 2002 e estrelado pela Mila Kunis. Na trama, a jovem é uma universitária que tem o sonho de se tornar professora e decide então eliminar quem se coloca a seu caminho. Porque ela, tem tantas pessoas assim, evitando que ela vire uma professora. Ela tinha o sonho de ser professora e aí ela resolveu eliminar todos em seu caminho. Que p é essa? Como assim, velho? It is so nice that you stay in touch with your mom. E com direção diferente do original, o filme muda em relação aos crimes de fato, já que no primeiro era algo mais psycho, assim, do protagonista, que de fato assassinatos, né? Uma outra curiosidade é que apesar de ser oficialmente uma continuação e até ter o mesmo nome, as ligações com o filme de 2000 são bem básicas. Bem fraquinhas. Até porque o longa era uma adaptação da peça teatral A Menina que Não Morre. E só depois, já na produção, decidiram fazer ligações com esse universo ali do Patrick Bateman. Eu comi álcool gel. Que bom. Limpou por dentro, que tá podre. Isso aí é pra matar gente. Um dos motivos foi a própria repercussão que Psicopata Americano teve, o que fez a produtora usar a recepção para atrair o público, fato que foi inclusive rejeitado pela Mila Kunis. E diferente do antecessor, esse filme foi um fracasso, tanto de bilheteria quanto também de crítica, passando desapercebido com apenas 11% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que é quase, assim, é raro, porque as pessoas são muito bacanas lá no Rotten Tomatoes. A aprovação não quer dizer nota, é quem gostou e quem não gostou. Verdade. E mesmo assim foi um lixo. Ok, apesar de serem bons, a verdade é que os dois últimos filmes de Hobbit são desnecessários. E de certa forma, eles até prejudicam o primeiro. Bom pra quem? Pros estúdios. Ah, tá. What inspired you to build a second Krusty Krab right next door to the original? Money! E mesmo com todas as dicas contrárias, o Peter Jackson insistiu na ideia de dividir o livro em 3 filmes, deixando a história arrastada e cheia de cenas desnecessárias. E sem contar que toda a carga dramática, que seria muito mais pesada em um único filme, acabou aí sendo dissolvida em 3 sequências diferentes. Não é nem preciso dizer que, diferente de Senhor dos Anéis, esses filmes não conseguiram a mesma aprovação da crítica sem ter Oscar pra chamar de seu. Nem um Osquinha.
O interessante é que o diretor queria um filme baseado em O Hobbit desde os anos 90, que seria o primeiro filme da franquia, enquanto O Senhor dos Anéis daria origem a outros dois. Mas devido a tretas, o projeto só foi pra frente depois de mais de 10 anos, e graças a alguns problemas de autoria envolvendo a MGM e também o Peter. E aparentemente a treta é o sobrenome dessa produção, já que durante o desenvolvimento da trilogia, o Guillermo del Toro decidiu vazar das produções devido aos atrasos nas filmagens. Ele não gosta de atraso. Ah, ele viu que o bagulho ia ser zoado e deu liga. Acho que sim. I cried, genuinely cried, like Miss Universe. Is there any? Instinto Selvagem fez bastante sucesso quando foi lançado, em partes pelo apelo sedutor da Sharon Stone no papel principal. Uma das cenas do longa, quando ela abre as pernas sentadas na cadeira, se tornou icônica, né? E chegou a ser referência em outros filmes, em um marco na carreira da Sharon. E a atriz não hesitou em retornar pro papel da escritora psicopata Catherine Trammell, que Trammell várias coisas contra os seus opponents. Ok. Que dessa vez seduz o seu psicólogo em um jogo de mentiras e poder. Cara, impressionante, porque o psicólogo ganha tão bem que tem que seduzir mesmo pra ver se... Why don't we schedule another meeting? Já na produção, o filme precisou enfrentar problemas em relação à escolha do ator protagonista, uma vez que muita gente recusou o papel por considerar o filme violento demais. Uma curiosidade é que o Robert Downey Jr. chegou a ser escalado para dar vida ao psicólogo, mas ele foi preso por porte de drogas antes das gravações começarem. Um dia normal na vida dele. Galera, puta, deixa eu só olhar na agenda aqui. Ah, não, eu vou ser preso por porte de drogas, então eu não vou poder participar desse. Não acontece mais tanto lá em LA, né? Porque liberaram os bagulho lá. Mas... Lá já tá mais de boa, assim. You might even ride your sugar high. Entre os problemas tá aí a desvalorização ainda maior da Sharon e a violência que busca apenas chocar e humilhar a personagem sem ter uma justificativa narrativa. E a crítica chegou a falar que o longa é tão previsível que chamar de ruim seria um elogio considerando o plot monstruoso e desnecessário que esse filme tem. O filme fracassou na bilheteria fazendo apenas 38 milhões comparados aí aos 300 milhões do original, além de ter sido massacrado pela crítica que deu só 6% na aprovação do Eu acho que só ela avaliou negativo. Só a Sharon. Será que quando ela viu o roteiro ela não percebeu que tinha Sharon de fracasso? Of course. That could all be a fiction. Público, perdão pelas piadas de tio. Um beijo pra vocês, protejam-se do corona. E não sei se acabou. Acabou o corona no futuro? Que a gente tá gravando faz tempo. Espero que sim. Beijo. Tia, solta o controle e vem. Isso, álcool em gel.